Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo visual. Hoje a gente vai mergulhar num documento fascinante de um guia de estudos diário, datado de 24 de maio, com o título Distrações e Tentações. É um texto curtinho, sabe? Mas super denso, daqueles que fazem a gente parar e repensar totalmente como nossa rotina se encaixa num panorama muito maior. E para começar, vamos jogar uma pergunta instigante na mesa. Como é que as nossas tarefas comuns de todo dia viram verdadeiras batalhas espirituais? Pensa bem, é super comum a gente imaginar que conflito espiritual é aquele evento dramático, aquela escolha moral óbvia e gigante. Mas o que a gente vai ver aqui aponta para algo muito mais sutil. O argumento central é que a verdadeira batalha não está necessariamente naqueles grandes pecados, mas sim na nossa própria agenda diária, naquelas pequenas escolhas de onde a gente foca a nossa atenção. Bom, aqui está o nosso material de origem em português. É um formato de guia de leitura clássico. Traz as referências bíblicas lá no topo e um texto de reflexão logo embaixo. Logo na primeira frase, o autor já dá o tom de alerta e prepara o terreno para um conceito teológico profundo, que ele chama de o grande conflito. Ao longo da leitura, fica bem claro que o foco não é dar pequenas dicas de como melhorar hábitos, não. A ideia é explorar uma narrativa de proporções literalmente cósmicas. Parte 1. O grande conflito moderno. A batalha no cotidiano. O documento já começa estabelecendo uma premissa muito clara. Existe uma batalha invisível rolando o tempo todo. Mas o que é exatamente esse grande conflito? Bom, é um conceito teológico que descreve aquela guerra constante entre o bem e o mal. Só que o grande ponto aqui é que isso não acontece apenas lá num nível cósmico e distante. Essa batalha se desdobra bem aqui, na nossa vida diária, e nós estamos no meio dela. O argumento do texto é que as forças do mal usam justamente a vida moderna, a nossa correria, para criar um afastamento lento e sistemático entre a humanidade e o divino. Vamos para a parte 2. Distrações cotidianas como tentações. O perigo do comum. Essa ideia traz uma mudança de perspectiva muito interessante sobre o que é tentação nos dias de hoje. O perigo não está escondido numa maldade óbvia, mas nas coisas perfeitamente comuns. Não são ações maliciosas. O texto até diz com todas as letras que são coisas que não são erradas em si. Estamos falando de ocupações honestas, tipo nosso trabalho, rolar o feed das redes sociais, fazer compras, praticar esportes e até comer. O X da questão, segundo o guia, não é a atividade em si, mas o excesso, sabe, o desequilíbrio. O problema é quando essas coisas tomam tanto espaço que não sobra tempo nenhum pro lado espiritual. E a análise vai ainda mais fundo. O texto diz que essa falta de tempo não é só um acidente causado por uma rotina agitada, mas sim um roubo intencional. É forte isso. A citação direta afirma que o inimigo conhece as fraquezas humanas e sabe exatamente o que usar para roubar o tempo com Deus. Para combater essa invasão de agenda, o Gui entrega uma solução super prática, citando Mateus 6,33. A recomendação é colocar Deus em primeiro lugar, logo no comecinho do dia, para garantir que esse momento essencial não seja engolido por todas essas distrações honestas. Avançando para a parte 3, duas abordagens à pressão: Sansão versus Jesus. Para ilustrar bem como lidar com essas pressões da rotina, o material faz um contraste brilhante entre dois personagens bíblicos. De um lado, a gente tem a postura de Sansão, que foi marcada por uma autossuficiência trágica. O texto destaca que ele caiu porque confiou em si mesmo e achou que dava conta do recado sozinho. Em total oposição a isso, temos o exemplo de Jesus. Em vez de confiar na própria força na hora do aperto, Jesus se retirava para orar. É uma dependência ativa, sabe? Uma postura que acontece exatamente porque se reconhece as próprias limitações momentâneas. Esse exemplo de Jesus é explorado com muitos detalhes no texto, mostrando um lado humano muito vívido. O autor lembra que Jesus, embora seja divino, também viveu como homem e sentiu cansaço real na pele, usando lá o capítulo 4 de João como prova. A ideia é que ele entende perfeitamente o que é enfrentar as pressões diárias. Mas qual era a grande estratégia dele? Se retirar constantemente para buscar força nesse tempo de comunhão. A mensagem é bem direta. Se o próprio Jesus precisava dessa pausa para enfrentar as tentações com segurança, esse mesmo princípio vale para qualquer um de nós. E chegamos à parte 4, permanecendo firme na fé, navegando no campo de batalha espiritual. Deixando os exemplos históricos um pouco de lado, o texto muda de tom e fica quase tático. Ele descreve, passo a passo, como as quedas espirituais acontecem, mapeando uma verdadeira progressão da tentação. O passo número 1 é sempre mirar nas fraquezas individuais. A partir daí, no passo 2, a tática é destruir a sensibilidade espiritual, deixar a pessoa dormente.
O terceiro passo, que é super insidioso, é plantar a semente da culpa e gerar aquela sensação pesada de indignidade. Quando esse abismo mental se forma, chegamos ao quarto passo, que é onde o terreno é finalmente ganho nas escolhas práticas da vida. Mas então, qual é a saída? O texto entrega o antídoto de bandeja lá no parágrafo de encerramento. Essa citação resume toda a tese do autor sobre a solução definitiva para o conflito. O material descarta totalmente aquela ideia de tentar vencer só na base da força de vontade, lembrando lá da falha de Sansão. A chave de tudo é manter essa conexão direta e constante de ouvir ou ler a palavra, porque é exatamente isso que alimenta a fé e dá a força necessária para ficar de pé contra essas distrações. E para fechar a nossa jornada de hoje, o Guia de Leitura nos deixa com uma pergunta central lá no rodapé. O que nós estamos enfrentando agora? Ampliando isso para a nossa realidade. No meio de um mundo tão cheio de distrações diárias, como é possível criar, de propósito, um espaço de pausa e comunhão? Pensar sobre como buscar ativamente essas forças é um exercício incrível. Bom, a gente fica por aqui. Continue investigando as entrelinhas e até o nosso próximo encontro.